Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do NexaCast. Para quem não conhece a Nexa Academy, nós somos uma escola de direito que descomplica o conhecimento jurídico, dando acessibilidade ao conhecimento para todos. Essa é a nossa proposta, com cursos, com e-books, e hoje a gente está aqui justamente com um projeto para coroar, então, toda essa nossa proposta de transmitir conhecimento com o NexaCast. E por isso a gente está trazendo convidados que vão ajudar você, empresário, advogado, estudante de direito, a entender um pouco mais do universo jurídico para que você possa atuar com tranquilidade. E é isso que a gente quer, que todo mundo consiga compreender essa linguagem tão difícil. E a nossa proposta é Descomplicando o Direito, Empoderando Pessoas. Fica com a gente então para o nosso segundo episódio. Ela é uma entusiasta do mundo tributário mais leve e acolhedor. Advogada tributarista formada pela PUC, contadora formada pela FIPECAF e MBA em gestão tributária pela mesma instituição. Cursou liderança em Harvard, empresária, mentora de carreira e palestrante. Professora da pós-graduação do Mackenzie em tributário e fundadora da Magalhães e Consultoria. E também escritora desse incrível livro sobre direito tributário. Eu estou aqui falando com ninguém mais, ninguém menos, a nossa convidada de hoje, Verônica Magalhães. Ei, Vê, tudo bem? Maravilha, se melhorar só melhora. É sempre, Sucesso, né? aqui. Obrigada de novo. Bom, o livro da Verônica é sobre reforma tributária e óbvio que a gente vai falar sobre reforma tributária aqui hoje, né, Vê? Adoro. Então tá, conta pra gente então, você que já tem dado muita palestra sobre esse tema, no que a reforma vai impactar a vida, por que, né, o que essa reforma vai de fato fazer na vida da população? Começa aí como você achar melhor. Arrasou. Adoro essa pergunta, né? Por que precisou de uma reforma tributária? E eu gosto de dar um exemplo, que é o exemplo de uma casa. Não é reforma? Alguém já reformou casa? Eu já reformei casa. Sim, claro. Enquanto está reformando, não é de Deus, né? Não é. E a gente reforma porque algo não está bom. Então, o que é a reforma tributária? Deixa eu explicar rapidamente com o exemplo de uma casa. Tá. A tributação, o tributo, nada mais é do que um pedaço da minha riqueza, da sua riqueza, da nossa riqueza que o governo pega, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Como é que o governo pega um pedaço da nossa riqueza para custear o Estado? Os hospitais bons que a gente tem, estradas maravilhosas, tudo isso que a gente tem segurança muito boa, ok? Ele não pede um Pix. Tem formas para isso. Uhum. E eu digo que cada cômodo desta casa da tributação é uma forma pela qual o fisco, o governo, pega um pedaço da nossa riqueza para custear o Estado. O primeiro cômodo é a tributação da renda. Tenha uma renda, ganhe seu salário bom, tenha lucro na sua empresa, vai vir imposto de renda para você, contribuição social sobre o lucro líquido. Segundo cômodo da casa da tributação, tributação sobre folha de salários. Contrate funcionário CLT para você ver. O salário é o que você gasta com ele é muito mais. Verdade. Do que é o dobro, né? Quase o dobro. Tributação sobre o patrimônio. Compre teu carro, IPVA para você de presente. Compre tua casa, IPTU. Nada é nosso de verdade, tudo é um pedaço Temos do Estado, um sócio, né? Sempre. E o último cômodo dessa casa da tributação é a tributação do consumo. O que é o consumo? Onde você gasta o seu dinheiro? Por exemplo, o meu dinheiro eu gasto para comprar esses badulacos aqui do meu óculos, não é mesmo? Para comprar minhas gravatinhas, minhas luvinhas, essas coisas que eu gosto. Contratar alguns serviços, e aí sim eu gasto meu dinheiro. Quando eu gasto meu dinheiro, tem tributação nisso aí, né? 5 tributos aqui no consumo, ou você compra alguma coisa ou algum serviço. ICMS, vender uma mercadoria, vai ter ICMS para você, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Contratou um serviço, Imposto sobre Serviços. Faturou, emitiu nota, PIS/COFINS para você. Industrializou alguma coisa, IPI. Então são esses 5 tributos. A reforma tributária está reformando somente este cômodo da casa da tributação. E eu gosto muito de ressaltar isso, porque tem gente que acha que o sistema brasileiro está mudando por completo, porque realmente a reforma tributária está aparecendo nos canais de TV aberta. Não era comum a gente ver falar isso em TV aberta, não é? E é só um desses cômodos que está sendo reformado. Ainda teremos a reforma tributária da renda e da folha de salários. Por enquanto,
É só esse cômodo. E por quê? Por quê que a gente precisou reformar começando por aqui? Porque quando você pega uma nota fiscal e você olha lá, tem o preço dos produtos e tem um negocinho lá, ICMS, PIS/COFINS. Você acha que foi aquilo que você pagou de tributo, né? Não foi. É muito mais do que aquilo, porque hoje em dia os tributos eles ficam embutidos dentro do preço da mercadoria. Pensa assim, tudo que é embutido, olha a palavra, a gente não vê, está embutido. O que está embutido dentro dessa roupa que eu tô aqui? Eu tô com uma camisa por baixo que tá frio, tá embutido, ninguém tá vendo, ok? E dentro do preço também está embutido uma tributação que ninguém vê. Então, primeiro ponto, precisou mudar porque a tributação no Brasil não é transparente. As pessoas não sabem exatamente quanto que elas pagam de imposto. Segundo, para cada um desses tributos que eu falei que vai mudar, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, as regras são diferentes para cada um deles. Por exemplo, o ICMS eu tenho 27 estados, uma legislação por estado. Município eu tenho mais de 5.500 municípios, uma legislação de ISS por município. Aí tem gente que fala, não, mas é parecido um com o outro. Vai na prática para você ver. Uma diferençazinha que você erra completamente para o seu cliente. Então, regras diferentes para cada um dos tributos. Os estrangeiros, quando eles olham para o Brasil, eles não sabem como que a tributação aqui funciona, porque a nossa tributação não é semelhante em lugar nenhum do mundo. Então, a ideia foi, vamos mudar o regime, o sistema tributário do Brasil, começando pelo consumo aqui, de modo que fique semelhante a como acontece no resto do mundo. E no resto do mundo a gente tem imposto sobre valor agregado, que é o IVA, que é aquele imposto que incide em cada etapa da cadeia produtiva, uma regra igual para todo mundo, não tem mais diferença se é serviço, se é produto. Quer ver um exemplo interessante? Uma empresa que faz locação de carros, sem motorista, só o carro. O que ela paga de imposto hoje? É o ICMS ou é o ISS? Qual dos dois? E a resposta que sempre chutam, um ou outro, ela não paga nenhum. Porque primeiro que quando ela aloca um carro, ela não está vendendo nada, ok? Então não é uma venda, não tem ICMS. E também ela não está prestando um serviço, porque é só o carro, não tem um motorista. Então essa empresa, por exemplo, não paga nada porque ela é ruim? Não, o sistema tributário é assim, ele é rígido. ICMS é só quando vende alguma coisa. ISS é só quando tem alguma prestação de serviço. Se eu não tenho nenhum dos dois, eu não tenho nenhum dos dois tributos. A ideia é deixar a regra igual para todo mundo. Então, a principal mudança para as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, é uma transparência na tributação. Regras iguais para todas as pessoas e para todas as operações. A partir de agora você está cobrando por alguma coisa? Você está vendendo ar dentro de um balão e alguém topou te pagar? Porque eu soube de uma pessoa que fazia isso, vendendo ar abençoado dentro de um balão. Meu Deus. Cara, isso é serviço ou é venda de mercadoria? Pouco importa. Agora, com as novas regras tributárias, vai ser uma regra só. E quais são os novos tributos para eu fechar aqui? O PIS e a COFINS vão deixar de existir, são tributos federais, vai virar contribuição sobre bens e serviços. O ICMS e o ISS, um é estadual, outro é municipal, vão deixar de existir. E vão virar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Olha a diferença. A gente vai ter um tributo que é ao mesmo tempo estadual e municipal. Interessante, isso só tem no Brasil. E o IPI, ele vai continuar existindo, mas bem pequenininho, só para aqueles produtos que são feitos na Zona Franca de Manaus, e mesmo assim ele vai incidir. Eu tenho uma televisão, eu tenho duas empresas, duas fábricas. Uma fabrica TV na Zona Franca de Manaus, outra fora. Só a que está fora vai pagar IPI. Ou seja, o IPI só permanece para aqueles produtos que são fabricados lá, que é um percentual bem pequeno, se você for pensar em todas as gamas de produtos que existem no Brasil. Então, essa é a principal diferença da reforma tributária, tá? Regra igual para todo mundo, transparência e um sistema tributário semelhante ao que tem em outros países. Isso facilita o investimento estrangeiro aqui. Tá, Vê, obrigada. Eu acho que deu para dar uma ilustrada. É bastante informação para o público em geral, mas eu acho que o ponto-chave aqui também é entender que o Estado não está diminuindo carga tributária. Não. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito! Diminuir carga tributária nunca foi uma promessa da reforma tributária, nunca foi. É que as pessoas no Brasil talvez criaram essa expectativa. Que legal, vai reformar o sistema tributário. Então é para diminuir, né? Porque realmente a gente paga muito imposto. Não aqui. que não precisasse, né? Exatamente. Mas nunca foi uma promessa. A promessa é apenas simplificar, igualar ao resto do mundo. O que é que vai acontecer na prática? Pensa comigo. Se eu preciso juntar 50 mil reais
e eu tenho 5 pessoas, cada uma tem que contribuir para que eu junte os 50 mil. Cada uma tem que dar 10 mil reais até que junte os 50, não é? Eu continuo, vamos imaginar que esses 50 é a carga tributária atual, o quanto que o governo arrecada de dinheiro, trilhões, né? Essa é magnífica. Trilhões. Vamos botar 50 mil que é mais fácil da gente visualizar. Então 50 mil é a carga tributária. Vamos trocar esses tributos aqui, os que existem pelos novos. A alíquota dos tributos novos precisa ser ajustada de tal modo que eu permaneça com os mesmos 50 mil reais. Então, pense que os 5 pessoas aqui são os contribuintes. Aí, alguns contribuintes conseguiram algum benefício lá e falam assim, eu não vou pagar não. Ok, mas eu continuo precisando dos 50 mil reais. Significa que os outros 4 vão ter que dar 12.500 reais para que cheguemos nos mesmos 50 mil, se eu estiver fazendo a conta certa, correto? Bom, com a reforma tributária é a mesma coisa. Para algumas empresas, principalmente indústria, talvez a carga tributária realmente diminua. Porque a dor das indústrias hoje é a impossibilidade de tomar crédito. Eu sou da roça, e na roça a gente fala que quando alguém fica arrumando encrenca, é arrumando pelo em ovo. Tá arrumando pelo em ovo. O governo fica arrumando pelo em ovo para liberar os créditos. O que é crédito? Só para dar um exemplo aqui. Desculpa, eu explico as coisas, porque não é são tributárias. Pensa aqui, é isso mesmo. Que para fabricar esse meu terninho, eu não sei o tecido, eu sou ruim de tecido, gente. É algodão, vamos supor que é algodão, ok? E essa empresa vende esse terninho por 300 reais. Mas ela gastou para fabricar isso aqui, vamos supor, 100 reais de algodão. E vamos imaginar uma alíquota de 10% de imposto. Quando ela vende esse terninho por 300 reais, tem um débito de imposto de 30 reais, não é mesmo? Só que ela gastou 100 de algodão, tem imposto também. Então, quando ela comprou o algodão, também veio 10 de imposto. O que é o crédito e débito? Eu vou pagar os 30? Não. Eu pego os 30, diminuo dos 10 que eu tenho, pago somente 20. Isso é crédito e débito. Percebe que crédito é dinheiro, então? Crédito é extremamente importante. Porque se alguém me nega o crédito aqui, eu tenho um débito maior aqui desse lado. Percebe? E isso é super complexo para o contribuinte, porque nem todo contribuinte tem uma estrutura contábil e fiscal para fazer esse controle de entrada e saída de crédito. Então, assim, o quanto que o dinheiro não fica para o governo também nessa modalidade que a gente tem hoje, né? E o pior, Vanessa, no que a gente tem hoje, para cada tributo, a regra do que dá crédito e do que não dá crédito é diferente. Imagina, você tem que analisar o que dá crédito para cada um desses tributos. E varia por segmento também. Né? Cada segmento você tem que ir lá e analisar o que dentro da operação dele pode dar crédito ou não. É isso, esse é o problema dos créditos. E daí então não vai mudar em nada a carga tributária. A carga tributária não. Não é uma promessa, pelo menos. Nunca foi uma promessa. E eu digo que talvez as indústrias reduzam a carga tributária em algumas simulações que eu já fiz, justamente porque hoje algumas coisas elas não conseguem tomar crédito. Quer ver um exemplo interessante? Uma indústria, hoje em dia tudo é marketing, não é mesmo? As empresas gastam com marketing. Uma indústria, se ela tiver gastos com propaganda e marketing, ela não toma crédito disso. Com a reforma tributária vai passar a tomar, percebe? Então muitas coisas aqui que hoje em dia não davam crédito, passarão a dar sem esse pelo em ovo que o fisco fica arrumando. Isso que você está falando é importante, então. A gente não vai perder essa modalidade de tomada de crédito, então. Ainda vai permanecer. Pelo contrário, ela vai ser ampliada. Hoje, a gente já tem, e tem gente que me fala isso, mas o ICMS já é crédito e débito, o PIS/COFINS também, o IPI também. Mas nem tudo dá crédito. Não é claro, não é transparente. Claro. Por exemplo, para o PIS e a COFINS, eu tenho uma fábrica que comprou detergente. O detergente que ela usa na fábrica para limpar as máquinas dela dá direito a crédito. O detergente, o mesmo detergente que ela comprou, mas usou no administrativo, não dá direito a crédito. Olha o nível de complexidade. Com a reforma, não. Tudo que você comprou na sua vida, com nota fiscal bonitinha, vai dar direito a crédito. Exatamente. Então, a tomada de crédito amplia. Por isso que indústria, geralmente, vai ter uma redução de carga tributária, porque a indústria compra muito insumo. Sim. Por outro lado, empresa de serviços. O que você precisa para prestar um serviço? Eu sou advogada, contadora, eu preciso do meu cérebro. Meu cérebro está aqui, não tem muito insumo. Isso aqui é coisa de Deus. Sou eu, percebe? Então, as empresas de serviços naturalmente não têm muito direito a crédito. E elas devem sofrer. Inclusive os advogados, né? Os advogados há uma classe que vai ter uma carga tributária maior por conta dessa nova modalidade. Eu queria perguntar uma coisa importante para você. Sim.
Benefício fiscal. A gente sabe que tem muitos estados que dão incentivo fiscal para as empresas, que questionáveis, alguns que foram parar até no Supremo em razão da constitucionalidade. Como é que você vê a permanência ou não dessas modalidades de incentivo que já existem em alguns estados, inclusive no Distrito Federal? Como é que isso vai ser afetado? Os incentivos fiscais que existem hoje, eles deixarão de existir, tá? Aí, o que acontece hoje? O ICMS ele é estadual. Então, temos 27 estados. E todo estado tem interesse que uma empresa se instale lá. Porque quando uma empresa se instala, ela gera emprego, ela movimenta a economia, desenvolvimento, não é mesmo? Eu que sou de cidade pequena, sei muito disso. Como quando uma empresa vai, a gente fala, ai, que glória, a cidade vai crescer. Que maravilha. Aí o que o estado faz? Vem pra cá. Que aí, em vez de eu te cobrar 18% de ICMS, eu te dou um crédito presumido, faz qualquer coisa, diminua a base de cálculo, eu te dou um desconto. Você vai pagar só 5%, só 4%. Vem pra cá. Muito bom, né? Beleza. Esse tipo de incentivo fiscal acabou. Eles são os incentivos fiscais individuais, que cada estado determina o seu, cada município determina o seu. E não tem muita transparência também na concessão desses benefícios que a gente sabe Muitas bem, vezes né? não. Você faz um regime especial lá com o estado, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Com a reforma tributária, ainda vai existir benefício fiscal. Eu ouço muita gente falar, agora não tem mais benefício fiscal. Tem. As pessoas, os setores que conseguiram uma redução da alíquota padrão já na lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Por exemplo, nós advogados, eu sou advogada e contadora, sou os dois. A nossa classe, por exemplo, se a alíquota for 28% dos novos tributos, que a gente não sabe ainda quanto vai ser essa nova alíquota, tá? Mas vamos imaginar que seja 28%. Nós, advogados, vamos pagar essa mesma alíquota, mas com um desconto de 30%. Agora, numa conta de cabeça, faz aí, ó, pega seu celular, tá certo? Vai ser um desconto de 30%. Conta, Alguns setores conseguiram desconto de 60%. Uau! Por exemplo, renda de aluguéis, a partir de agora, conseguiu um desconto de 70%. Ou seja, se eu estiver falando... Esse eu sei de cor. Se eu estiver falando de uma alíquota de 28%, as minhas receitas com aluguel, por exemplo, vai pagar 8,4% apenas. Aí qualquer tipo de aluguel ou só aluguel de imóveis? Isso vai ter uma mudança. E nem todas as pessoas que recebem aluguéis vão ter que pagar o IBS e a CBS, tá? Se eu estiver falando de uma pessoa jurídica que loca imóveis, vai ter que pagar IBS e CBS. Acabou esse negócio de não pagar nada. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, se for uma pessoa física, isso é uma coisa importante. Eu tenho 2 imóveis. Eu falei, cara, será que eu vou ter que pagar agora sobre os meus imóveis? Não, porque tem uma regra para as pessoas físicas. Você só vai pagar o IBS e CBS sendo pessoa física se você cumprir 2 requisitos ao mesmo tempo, juntos. Se tiver mais do que 3 imóveis, no meu caso já não entra porque eu tenho 2. E terceiro, se a sua renda com aluguel superar R$240 mil por ano, que no meu caso também não supera, infelizmente. Ó, não vejo a hora de entrar nessa regra. Por enquanto. Tô querendo, tá? Então, essa é a mudança para imóveis. Então, eu conheço pessoas físicas que tem 10 imóveis, 20 imóveis, na pessoa física. Ele não tem uma PJ para isso. Gosta de construir, compra, vende. Essas pessoas serão afetadas. E a alíquota vai ser a mesma para pessoa física ou jurídica? A mesma. A mesma. Uma pessoa física que se enquadrar nesses 2 requisitos, ela será considerada contribuinte. Uma vez ela sendo considerada contribuinte do IBS e da CBS, ela vai pagar a mesma alíquota. Então, na verdade, não vai fazer diferença ela abrir uma empresa para poder colocar esses imóveis embaixo, porque a tributação vai ser a mesma. Isso é um caso a ser estudado, tá? Porque lembra lá no começo que a gente disse que a reforma tributária está reformando só um dos cômodos. Não é? Na pessoa física, a alíquota do imposto de renda pode chegar a 27,5%. Se você colocar dentro de uma pessoa jurídica, pode ser que a alíquota seja menor. Então, é fazendo conta. Entendi. Eu não consigo dizer, vale a pena botar numa jurídica? Não vale. Tem que fazer conta mesmo, para analisar a tributação como um todo e também analisar algo que as pessoas às vezes esquecem. Você montar uma estrutura tributária, nem sempre o objetivo é só diminuir a carga tributária, mas te livrar de risco, organizar melhor o seu patrimônio. Então, você tem que colocar tudo isso dentro de um caldeirão, mexer, sair a fumacinha, fazer as contas e ver se vale a pena deixar na física ou ir para a jurídica. Vê, então, uma pergunta importante para a gente agora e para o pessoal também, o Pacto Federativo.
A gente sabe que os municípios tributavam, tinham as receitas deles, os estados a mesma coisa, e a guerra fiscal não é segredo para ninguém que ela existe, né? Ela já existia, ela existe, vai continuar existindo. Como fica o pacto federativo de um ali tributando e depois essa repartição de receita? Explica um pouco para a gente. Pois é. Esse tema, pacto federativo, eu imagino que vai dar pano para na manga, tá? Porque tem alguns tributaristas que dizem que a reforma tributária retirou um pouco a autonomia dos municípios, principalmente, dos estados e dos municípios. Por quê? Em regra geral, o que é o tal pacto federativo? Isso. O Brasil é dividido em 3, né? Tem a União, os estados e os municípios. E a gente sabe, eu sou uma pessoa que eu fui criada naquele tempo que as coisas eram rígidas, né? E meu pai falava assim para mim, quando eu era adolescente, que começava a dar trabalho, ele: você mora na minha casa, eu pago suas contas. Enquanto você estiver morando aqui, você tem que cumprir as minhas regras. E ele tem razão, tá, gente? Isso é uma coisa que eu acho que foi legal na minha educação. O que significa isso? Não existe liberdade absoluta sem a liberdade financeira. Né? Sem dinheiro ninguém é livre. Você pode ter 40 anos. Se você depende de alguém, mora com alguém, alguém paga suas contas, você não é livre. Você não tem liberdade. E assim também com esses 3 entes. Estados, municípios e União, cada um tem que ter seu dinheiro. Porque se não tiver, se os municípios tiverem que pedir dinheiro para os estados ou para a União para eles sobreviverem, eles não têm liberdade, ok? Isso é o grosso, em termos leigos, essa é a discussão acadêmica, do Pacto né? Federativo, ok? Com a reforma tributária, ISS, que é um tributo municipal, que é onde os municípios arrecadavam os tributos deles, e o ICMS vão virar uma coisa só. Como é que vai tomar as decisões se eu tenho mais de 5 mil municípios e 27 estados? Vou botar todo mundo numa sala, levanta a mãozinha? Quanto vai ser a alíquota? Levanta a mãozinha. Vai ser para todo mundo, ninguém vai poder... na verdade, eles vão ter até a liberdade de majorar ou diminuir a alíquota, mas eu imagino que isso não vai acontecer na prática. Mas as regras gerais dos tributos vai ter que ser em consenso. Como que vai ser isso? Bota numa sala, levanta a mãozinha, eu quero, não quero. Não é assim, né? A gente vai ter um comitê gestor para gerir esse IBS aqui. O comitê gestor ele é formado por 54 membros. 27 membros, cada um deles representa cada um dos estados. Beleza, tranquilo, né? E os municípios? Temos mais de 5 mil municípios e só 27 cadeiras para representar os 27 municípios. Aí é que tá, né? Vai ter que ter um ciclo ali de votação. Como é que esses municípios, principalmente os menores, serão representados? Existem regras de votação para esses membros, tá? Que não é só número de município, mas também quantidade de população em cada um desses municípios. O fato é que, sim, os municípios serão representados, mas sim, eles não terão a mesma autonomia que ele tem hoje. Então, eu imagino que isso vai ser, sim, vai ter uma perda de arrecadação. Eu não sei se perda de arrecadação... Arrecadação, assim, vou reformular minha pergunta. Vai ter uma perda de receita para o município? Você acha que pode haver? Eu não consigo te afirmar isso agora com certeza, tá? Porque hoje em dia o que acontece na prática é que alguns municípios sequer, mesmo com as regras tributárias de hoje, eles não conseguem arrecadar o suficiente para sobreviver. Tem município que arrecada pouquíssimo ISS, pouquíssimo IPTU, que são os tributos municipais, tá? Então nem todos os municípios são autossuficientes, eles já vivem de repasse. Os tributos federais, eles são repartidos. Um pedaço do imposto de renda vai para os estados, um outro pedaço vai para os municípios. Um pedaço do IPVA, que é estadual, vai para os municípios também. Então já tem essa repartição. Não dá para afirmar agora se algum município de fato vai perder a arrecadação. Na prática, como temos mais de 5 mil, provavelmente alguns podem ser afetados sim. Da mesma forma que eu falei que a carga tributária, regra geral, para alguns pode aumentar, para outros pode diminuir, para os municípios é a mesma coisa. Então é interessante que as prefeituras já comecem a fazer contas. E eu que sou do interior não vejo as prefeituras se mexendo em relação a isso. Não tem ninguém preocupado ainda? Não, tá tranquilo. Nem as notas fiscais estão ajustando para poder já englobar o IBS e a CBS. Ótimo ponto, Vê. Agora fala um pouco pra gente de como vai se dar a implementação, então. A partir de quando, como que vai ser esse processo, vai ser progressivo, por onde que eles vão começar? Conta pra gente. Maravilha. A reforma já está na partinha. Sim. Em 2026 começam os testes. O que são esses testes? Não vão ter 2 tributos novos? Eles vão estar lá na sua nota fiscal, vai vir escrito lá IBS e CBS em 2026, mas a título de teste. A função não é arrecadar, tanto que vai ser uma alíquota bem pequenininha,
0,1% lá, bem pouquinho, ok? Para teste, para nota fiscal, para ver se o sistema de nota fiscal vai funcionar. Até aí, beleza. 2027, aí a gente já começa. Vira a chave. Vira a chave para PIS e COFINS. PIS e COFINS, que são tributos federais, já deixam de existir em 2027. Não tem mais. E aí eles viram CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Já o ICM, até aí tranquilo, né? Pô, teve uma linha de corte. Tranquilo, entre aspas. Vamos ver na prática. Entre aspas, vai vir regulamentação. Agora, ICMS e o ISS vão ser substituídos pelo IBS, não é isso? Certo. Então, eu sou de Libra. Libra tem aquela balancinha, não tem? Pensa naquela balancinha nas minhas duas mãos. Nessa mãozinha aqui tem os tributos que existem hoje, o ICMS e o ISS. E nessa outra tem o novo, que é o IBS. Começando em 2029, esses tributos que existem hoje vão sendo gradualmente reduzidos e esse novo é aumentado, até chegar a 2032. Quando chegar em 2032, esses atuais vão ser zerados e esse daqui vai estar em pleno vigor. Então a gente vai conviver com 2 sistemas até 2032. Se, aqui é Brasil, né? Vai que alguém dá uma adiada. Alguém falou que vai adiar. Não, ninguém falou. Mas eu, né? 17 anos como tributo. A gente é meio já viveu, né? Meio cabreiro. Então a gente vai ter que conviver com 2 sistemas. E eu digo assim, eu sou muito otimista com a reforma, tá? Eu acho que realmente vai facilitar, vai ter bastante transparência, vai mudar o jeito de fazer negócios no Brasil. Mas não no curto prazo. Antes de melhorar, vai piorar. É uma reforma, com a gente dentro da casa. Imagina você conviver com 2 sistemas até 2032. É muito tempo. Não vai ser fácil, vai ser bagunça, vai ser pior nesse período. Só depois que tiver o novo sistema com tudo funcionando, com a tecnologia que o governo promete que vai estar funcionando, que vai estar 100%. Então a transição é essa. 27, PIS, COFINS, SOME e CBS. A partir de 29, os atuais ICMS e ISS vão sendo reduzidos. O IBS é aumentado até chegar a dezembro de 2032. Estamos a pleno vapor no sistema novo. Maravilha. Vamos dar uma recapitulada então. A gente tem uma reforma tributária cuja promessa não é redução de imposto, mas sim a simplificação do sistema de arrecadação dentro do país. Na verdade, essa é a primeira reforma que a gente está vendo e deve vir outras, reformando outros cômodos da casa. Exato, como perfeito. você bem explicou, acho que foi super didático. Adoro esse exemplo. Falar desse jeito. E vai ser, quer dizer, vai ser paulatino, vai ser gradual, vai ser progressivo. Até para todo mundo poder se adaptar a ele. E no final das contas, eu acho que o que o Brasil está tentando fazer também é ser mais atrativo como um país a se investir. Perfeito. Porque a gente sabe que o sistema tributário no Brasil, só para compartilhar com todo mundo, ele é um risco país, né? Não é todo mundo que quer vir para o Brasil por conta, inclusive, da sistemática de tributação. De tão complexa, os investidores desistem. A gente poderia ser mais atrativo se isso fosse mais simples. Você vê um investimento no país assim que isso estiver implementado? O que você tem ouvido aí em relação à atratividade do país para os investidores em relação à simplificação do sistema tributário? O grande incentivo para essa reforma ter passado é essa consequência. De o país se tornar mais atrativo para os investidores estrangeiros. Esse é o discurso lá do governo, inclusive. Esse é o discurso de eu assisti todas as discussões na Câmara, no Senado, antes de aprovar a Lei Complementar 214. E o discurso do Bernard Api, que é o secretário que coordenou tudo isso, sempre foi esse. O Brasil será mais atrativo. E eu acredito que será mesmo, porque eu gosto muito de dizer assim, que as empresas realmente querem, os investidores, não é necessariamente pagar menos, mas sim que você saiba, com certeza, com clareza, o quanto que você vai pagar, e quando que você vai pagar, e como. E isso a gente não tem no Brasil, porque o sistema é extremamente complexo. Então, se um fundo estrangeiro tem vários países para escolher, poxa, eu tenho 3 opções. Tem um sistema tributário que é maluco, que eu nunca vi, que eu não consigo compreender. Por que eu escolheria ele, né? Percebe? Então, eu acho que sim, isso vai trazer mais investimento, porque nós vamos ficar mais parecidos com mais de 175 países que usam o imposto sobre o valor agregado hoje em dia. Né? Estamos nos inserindo aí no costume mundial, no que diz respeito aos tributos.
Maravilha. E para o consumidor na prática, para ele vai ser bom? Como que o consumidor vai... Como você acredita que o consumidor lá na ponta, que vai receber a notinha dele, como que ele vai se sentir? Posso dar um exemplo do meu pai? Pode. O meu pai, ele é um homem de 62 anos e ele estudou até a 2ª série. Ele mal sabe escrever. Mas ele aprendeu direitinho porque ele é pintor, ele gosta de dinheiro e para fazer os orçamentos dele. Hoje em dia ele escreve a caneta e eu faço mais bonitinho, né? Mas antes de eu aprender a escrever, ele já existia, ele já era pintor. Então ele se virava. Olha, de novo. Bom, e um dia ele falou assim para mim, quando eu trabalhava em multinacional, né? Um dia ele viu meu olerite. Ô, minha filha, você ganha bem, né? Falei, Eu falei, legal. Poxa, mas tudo isso de imposto que vem descontado? Eu falei, pois é. Ai, que absurdo! Ainda bem que eu não pago imposto. Ele falou essa frase. Eu falei, pai, você acredita que proporcionalmente você paga mais do que eu? É que você não percebe. Hoje em dia ele está aposentado, ele ganha a aposentadoria dele um salário mínimo. Então ele pega o salário dele e fica todo no supermercado. Ele gasta tudo, porque ele tem que pagar as continhas dele. E nessa tributação do consumo, metade, tudo ali é imposto embutido, se você for analisar a fundo. Claro. Só que as pessoas não enxergam isso. Porque lembra que eu falei que o imposto hoje em dia ele é embutido, Sim. Ele é dentro? A partir de agora ele vai ser fora. Então na gôndola vai ter que ter 2 informações. Quanto custa esse terninho na gôndola? Vai estar lá, o preço dele é R$250, mais 50 de tributo. As pessoas vão ver na gôndola o quanto que elas estão pagando de tributo. Então eu imagino que aí qualquer pessoa, e essa é a minha ideia de falar de tributário de um jeito simples, porque todas as pessoas têm que entender que é um pedaço do seu dinheiro que está indo para o governo, mesmo que você não veja isso, como quando eu via meu salário vindo lá descontado 27% de imposto de renda. As pessoas vão ver, então para mim essa vai ser a grande diferença. As pessoas mais simples, a mãe do meu esposo, eu gosto de dar muito esse exemplo, ela não sabe ler mesmo, ela não sabe ler, e ela aperta, coloca o dedinho, Dona Tereza, mas para fazer conta é boa. Rapaz, ninguém passa troco errado para aquela mulher, esperta. Até a Dona Tereza, que não sabe ler, ela vai conseguir compreender quando ela comprar alguma coisa. Caramba, tudo isso é de imposto. Porque vai ser transparente. Então, na minha cabeça, isso vai trazer mais cidadania para as pessoas. Dignidade. Mais dignidade para as pessoas até cobrarem mais. Né? Olha aí, ó. Mudar o comportamento do consumidor e, consequentemente, desse cidadão para cobrar mais do Estado em relação ao retorno do que ele está pagando, porque ele está vendo que ele está pagando. Exato, né? E hoje ele não vê. Então ele acha que aquilo é culpa do empresário, esse preço alto aqui. É empresário é tudo fominha, ok? E mal sabe ele que vai tomar um susto, que né? a gente tem um sócio. Vai ser disruptivo, né? Vai ser um momento... Caraca, então o preço que o empresário está levando é isso e todo o resto é imposto? Você acredita? Vai vir separadinho, que agora a tributação vai ser E o empresário nem está levando tudo aquilo, porque também tem... Exato. as outras despesas dele com aquela operação. Que mais tem despesa. Então, acho que vai ficar mais claro qual é o papel do governo, né? Exato, perfeito. Pro contribuinte e pro cidadão. Exato, isso é lindo, né? Vamos ver na prática, vamos né? Eu ainda sou jovem, tô com 42, quero viver até os 150, eu verei ainda essa transformação. Não, queria super te agradecer. A Nexa, ela nasce justamente com essa proposta de trazer o juridiquês simplificado. Com essa linguagem, e uma honra ter você aqui e trazendo esse livro incrível que reflete a pessoa da Verônica, que é simplicidade em pessoa. Fala um pouco do seu livro, Deixa eu falar, por favor. Vamos já dar um aviso. Se você é uma pessoa que gosta das regrinhas da BNT, acadêmico, aquelas coisas difíceis, nem chega perto do meu livro. Olha como é que eu falo, olha aqui, olha o exemplo que eu dou para explicar que a partir de agora a base de cálculo do imposto é ampla. Eu coloco ali, você já teve o prazer de encher uma laje? É assim que eu escrevo no livro. Eu já. Quando eu era criança, a gente juntava os vizinhos e enchia a laje com latas de concreto. Isso é verdade, gente. Depois que eu fui construir as minhas 2 casas, eu contratei uma concreteira, né?
E foi lá com a betoneira e jogou na laje lá. Pergunta, tá aqui no livro, ó. Quando eu contratei uma betoneira, uma concreteira, eu comprei o concreto ou eu contratei um serviço de enchimento de laje? Faz diferença, né? Total. Porque se eu estiver comprando o concreto é ICMS. Se eu estiver contratando um serviço é o ISS. Depois da reforma pouco importa. Porque se eu paguei por alguma coisa eu vou ter imposto. É desse tipo de exemplo que eu uso no meu livro. E eu digo assim, ó, se uma pessoa basta saber ler e o mínimo de interpretação de vai texto, conseguir entender. E ela lê esse livro aqui, ela vai conseguir entender. Esse foi o meu objetivo. Não foi fazer um livro acadêmico para ficar nos anais da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Não. É para gente comum compreender a reforma tributária. Esse é o objetivo desse livro. É para o advogado que não atua no tributário e para a população em geral que quer entender, para o empresário que precisa entender. E para aquele que atua também, porque se você não souber falar numa linguagem que o seu cliente entende... Excelente ponto. Chega lá no seu cliente e fica assim, ó. É porque o princípio da não cumulatividade, porque o princípio do não confisco, o cliente vai ficar assim, ó. Ai, gente, você tem que dar exemplo prático da casinha, da laje, aí sim, então é para todo mundo. Ai, Vê, obrigada. Eu acho que é isso. A gente consegue passar para vocês um pouco do que a reforma tributária vai afetar já a partir do ano que vem na vida de todo mundo. É urgente e vão aparecer para vocês aqui todos os contatos da Verônica também, para vocês poderem conhecê-la um pouco mais. Ó, mas é a Verônica Magalhães, já me segue no Instagram. A Verônica. Tem que ter o A na frente, porque alguém pegou meu nome. Não estava disponível no Instagram, fiquei chateada. É a Verônica Magalhães. É isso aí. Mais alguma coisa, Vê? Quer falar algum contato? Fica à vontade. Quero agradecer você, mulher maravilhosa, sensacional, espetaculosa. Nossa. A Vanessa, ela é uma pessoa que eu agradeço por ter conhecido, tá? Quando eu comecei no meu cargo executivo em uma multinacional, ela me acolheu de uma maneira tão linda e esse tipo de coisa. Como as pessoas fazem a gente sentir, a gente nunca esquece. Guarda isso pra sua vida, né? A gente nunca esquece as pessoas que nos faz a gente se sentir bem. Sabe? Então foi um acolhimento lindo. Era uma empresa nova, grande, um cargo novo, gente nova, tudo novo. E a Vanessa me acolheu de uma forma maravilhosa. Não tinha obrigação, não era da minha equipe, não ganhou nenhum bônus a mais por causa disso. Ganhei uma amiga. Ganhou uma amiga. Então sou muito grata a Vanessa, muito, muito grata mesmo. Quando eu comecei a empreender, recebi muita força dela. Quero só agradecer. Esse programa vai ser sucesso. Uma mulher do bem, que eu sou muito focada nisso também, né? Amém, não basta ser tecnicamente boa, tem que ser gente do bem, e a Vanessa é assim, além de competentíssima, essa mulher é um furacão. Gente, alguém fala. A gente vai ficar rasgando cedo aqui de um lado para o outro, né? Obrigada de novo, sucesso no seu empreendimento, no seu livro, e eu sou sua fã. Então tá trocado. Tá bom? Então essa foi a nossa convidada, Verônica Magalhães, falando de reforma tributária. Eu sei que a gente ficou com um gostinho de quero mais, porque o assunto é grande, é muita coisa para falar. Recomendo muito que vocês comprem o livro da Verônica e estamos inclusive aqui já estruturando um curso de tributário para vocês também, para falar um pouco da reforma, para falar um pouco de como vai ser. Conta com a gente também para isso e segue a gente nas redes sociais para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio!